Olá, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui, nosso tema intrigantes. E o tema dessa noite é: serão só 144 mil pessoas salvas no final de tudo? Alguém já bateu na porta da sua casa aí, falou isso, né? Entregou um livrinho para você e falou com convicção que apenas 144 mil pessoas serão salvas? Porque isso está escrito na Bíblia, isso está escrito lá no livro de Apocalipse. Então nós temos que acreditar que somente 144 mil pessoas são salvas. Alguém já falou isso para você? Alguém já bateu na porta da sua casa aí, normalmente em dupla, né? Acontece bastante isso, e essa dúvida permeia, porque normalmente é falado com tanta convicção que quem ouve não consegue refutar, ou mesmo se conseguir refutar com aquilo que acredita, o outro lado se mostra tão convicto, porque na realidade tudo que ele aprendeu na vida foi isso, que apenas 144 mil pessoas serão salvas. Quando nós pegamos a doutrina dos testemunhos de Jeová, isso é muito aprofundado, isso é muito falado. Então nós temos várias linhas, né, de pensamento de que até o ano de 1938 o Senhor ainda havia chamado pessoas, a partir de 1938 ali parou, alguma coisa assim, e ainda sobraram 9 mil desses 144 mil que ainda estão vivos, e tudo isso bagunça muito a mente, e a pergunta que fica é: apenas 144 mil pessoas serão salvas? Aonde que está escrito isso? Por que é muito falado isso? Eu devo acreditar nisso? Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 7. Livro de Apocalipse, capítulo 7, vai ter a primeira descrição dos 144 mil. Depois, lá em Apocalipse 14, se você abriu comigo, Apocalipse capítulo 7, ele vai estar falando a respeito dos 144 mil selados de Israel. Não sei se esse é o tema aí do capítulo 7 do seu livro de Apocalipse, está escrito assim também. Esse capítulo 7, ele faz um parêntese, né, entre os selos que estão sendo falados ali. E aqui ele vai fazer um parêntese entre o sexto selo e o sétimo selo. Nesse momento ele dá uma parada, João, né, o apóstolo João, ele dá uma parada a respeito dos 7 selos, e ele fala a respeito desses 144 mil, porque esses 144 mil serão selados agora. Então ele dá uma pausinha. E no versículo 7, do versículo 4, perdão, do capítulo 7, vai dizer assim, ó: então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil de todas as tribos de Israel. E agora eu convido você a ir comigo lá no capítulo 14, versículos 1 e depois os versículos 3 e 4. 14, versículo 1 diz assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai, o nome de Jesus Cristo e o nome do Senhor. Ouvi uma voz do céu como de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz do que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Perdão. Essas são as palavras dos 144 mil. Essas são as palavras que trazem dúvida.
que trazem divergências, né, na interpretação. Existem muitas correntes que trabalham, que estudam a respeito desse número 144 mil. Muitos estudiosos, muitas teorias, e basicamente todos concordam com uma coisa: 144 mil não é literal. O reino dos céus não está limitado a 144 mil. Isso é o que nós temos que ter em mente. 144 mil nós não podemos tomar de uma forma literal. Nós não podemos tomar como uma totalidade dos que serão salvos aqui. Daí, diante disso, muitos outros temas surgem. Um grande tema muito abordado é que dentro desses 144 mil, existe como se fosse um cálculo, né? Aí você pensa, poxa, eu estou estudando a Bíblia, eu estou estudando matemática, né? Porque fica nessa coisa. No capítulo 7, vai dizer que foram 144 mil das tribos de Israel. A partir do versículo 5, ele vai começar a listar a quantidade de pessoas, na verdade de homens, né, de cada tribo de Israel. Ou seja, para cada tribo foram separados 12 mil. Isso dá um total no final de 144 mil, porque 12 vezes 12 mil dá 144 mil. Então, quando nós olhamos dessa forma aqui, nos dá a impressão de que esses 144 mil que João está falando aqui é como se fosse uma primícia. Porque nos tempos antigos, no tempo de Israel, dos judeus antigos, eles tinham um costume. Toda a colheita, eles separavam a primícia para Deus. Daí vem o dízimo, para aí vem as nossas primícias, a nossa oferta, a primeira parte. Então, nos dá a impressão, aqui olhando dessa forma no capítulo 7, que esses 144 mil que estão escritos aqui, talvez possa ser um número que serão apresentados como a primícia. Como se fosse assim, nós estamos aqui no reino do céu, essas são as primícias, os primeiros. Parece isso. Quando nós olhamos dessa forma para o capítulo 7. Existe outra corrente também que fala a respeito de um número total do povo de Deus que será salvo. Quando nós olhamos os 144 mil, são uma referência da totalidade da grande multidão que será salva. Porque eles pegam a conta 12 vezes 12 vezes 1000. O que é isso? 12 tribos de Israel, fazendo referência ao Antigo Testamento. O povo de Deus estava nas 12 tribos de Israel. O povo que o Senhor chamou, que são a descendência de Abraão, que teve Isaac, Jacó, os seus 12 filhos, Jacó que teve o seu nome mudado para Israel, e as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Esses fazem referência ao povo de Deus no Antigo Testamento, a antiga aliança, o povo que foi salvo através da antiga aliança. E 12 fazendo referência aos 12 apóstolos, que são o pilar da igreja no Novo Testamento e naquilo que se tornou, que foi a aliança através do sangue do Cordeiro. Aí nós fazemos ali uma pequena divisão entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o povo de Deus, Israel, o povo judeu, entre também o povo israelita e entre a igreja, que faz referência ao pacto da graça de Jesus Cristo. Então, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, Antigo Testamento, Novo Testamento, vezes 1000. 1000, quando nós vemos a realidade bíblica, a simbologia, significa uma totalidade. Então uma corrente estudiosa, né? Esses estudiosos, as pessoas dizem que multiplicando 12 vezes 12 vezes 1000 numa totalidade, dá 144 mil. Isso são correntes, né, que foram formadas dentro do tempo. Outros dizem que nós não podemos pegar aqui como uma forma literal, porque o Apocalipse ele é simbólico. E isso é uma verdade, o Apocalipse é simbólico.
E nós não podemos tomar uma parte literal e uma parte simbólica. Ah, isso aqui é literal, isso aqui é simbólico. Ah, isso aqui não, isso aqui é literal, isso aqui é simbólico. A gente não pode. Ou você pega o livro e toma ele como simbólico ou como literal. Se você for tomar o Apocalipse como um livro literal, fica bem difícil, né, da gente estudar. Aí nós vemos muitas correntes. Quando a gente vê a lua de sangue, aquela lua vermelha, né, que é quando a lua está mais próxima, o povo já fica desesperado falando que é a lua de sangue do Apocalipse, porque tentam tomar ele como algo literal. Aí nós vamos ter que tomar o dragão como uma coisa literal, a mulher grávida como uma coisa literal. Aqui nós temos que tomar que serão apenas homens, porque no capítulo 14 vai dizer que esses homens não se macularam com mulheres, ou seja, 144 mil é apenas homem. As mulheres estão excluídas disso aqui. E esse tema se aprofunda muito. Nossa, a gente pode passar horas debatendo sobre esses 144 mil. Então essa corrente que diz que o Apocalipse não pode ser tomado de forma alguma, de forma literal, ele é totalmente simbólico, porque ele vai dizer, porque existem os 12 patriarcas, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 fundamentos, 12 portais, 12 anciões, né, que são 24 anciões, não, perdão, anciãos, 24 anciãos, e assim vai, são muitos, número 12. Aqui no capítulo 7 vai dizer que 4 anjos, eles estavam ali diante de 4 portais, segurando os 4 ventos, nos 4 cantos da terra. De repente um anjo se levantou e deu ordem a 4 anjos, e a gente vê uma série de números. E como eu disse, né, tem hora que você tenta interpretar, você não sabe se você está estudando a Bíblia, letras, teologia, ou você está estudando matemática. Porque se você querer ficar calculando as coisas, parece que no final de tudo as contas não batem muito bem. Porque o Antigo Testamento, ele traz referências de muitos números para nós. Vai trazer referências do 12, vai trazer referências do 7, do 6. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, são doutrinas práticas para a gente. Mas daí nós pegamos ainda o número 12, daí nós entramos no Apocalipse, que traz uma linguagem parecida do livro de Daniel, que a gente não consegue interpretar muito bem. Eu me lembro muito bem do ano de 2001, 11 de setembro, não sei se os irmãos se lembram disso, 11 de setembro, né, aqueles que viveram, que aqueles aviões bateram, né, nas torres gêmeas, e passou a ser feita uma comparação com o livro de Daniel, se não me falha a memória agora, é Daniel 8, em que daí você começa a pegar que alguns bodes davam marradas, né, para o oeste, para o leste, e nós vemos, e as pessoas comparam, né, os bodes com as torres, e sabe, para que serve a Bíblia, sendo que a coisa aconteceu lá o fato, lá nos Estados Unidos, daí você vem na Bíblia, olha só, estava escrito aqui, para que serviu? Já aconteceu? Então, a Bíblia, ela vem falar sobre o futuro, dá a impressão que não é isso. A Bíblia não é assim, meus irmãos. A Bíblia não é para ser feita dessa forma. Olha lá, aconteceu. Eu consigo voltar aqui. É verdade, o bode parece o prédio. Não é assim que funciona. Sabe, quando nós pegamos os 144 mil, não é para ficar tendo aqui teorias a respeito de quem vai ser salvo ou não. Se é que ainda existe pessoas vivas dentro desses 144 mil. Porque quando nós tomamos como 144 mil de forma literal, meus irmãos, acabou já para nós. Não sobrou nada não. 144 mil no decorrer da história não é nada. Não é nada. Então algumas linhas surgem a partir disso. 144 mil pode ser as primícias que
que estavam separados ali. 12 mil de cada tribo, é como se Deus estivesse apresentando, olha, esses são a primeira parte, foram os que foram salvos primeiro, alguma coisa assim, mas todos juntos estaremos lá. Esses 144 mil pode fazer referência a uma totalidade do povo de Deus, pode fazer referência a uma totalidade do povo de Deus. Esses 144 mil fazem referência ao Antigo, ao Novo Testamento, todos juntos, redimidos no Antigo Testamento por obedecerem à lei, no Antigo Testamento por obedecerem aquilo que está escrito, no Novo Testamento salvos pela graça de Jesus Cristo e todos juntos, sim, pode ser isso. O que não pode de forma alguma é você acreditar que 144 mil é o total do povo de Deus que estará no céu, ou o total do povo de Deus que vai viver eternamente aqui na terra, como é feita também a doutrina das testemunhas de Jeová. Você não pode acreditar de forma alguma que o povo de Deus, aqueles que foram comprados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, serão apenas 144 mil. Porque ainda no capítulo 7, a partir do versículo 9, depois de João listar todas as tribos, dizendo que 12 mil de cada tribo estavam recebendo o selo, ele vai dizer assim ao versículo 9, e depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, preste atenção nisso, grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Uma grande multidão, que ninguém pode numerar, de todas as tribos, de todos os povos, línguas, de todas as nações, de todos os povos, todas as tribos, todas as nações. Olha só que coisa linda, meus irmãos. Se você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se arrependeu dos seus pecados, você faz parte desse versículo 9. E que a dúvida de que existe um número limitado de pessoas para entrar no reino dos céus é mentira. Não é assim. Nós fazemos parte da herança que foi dita a Abraão lá atrás. Ó, Abraão, sai lá. Olha as estrelas do céu, você consegue contar? Tenta contar as areias da praia, do mar, os grãozinhos lá, tenta contar, você não vai dar conta. É impossível enumerá-las. Assim será a sua descendência. Eu e você fazemos parte dessa descendência profética lá atrás. Fazemos parte do povo de Deus. Então, em nome de Jesus, se um dia alguém falar isso para você, fala assim, você está equivocado. Por mais que essa pessoa não vai acreditar, porque a vida dela, ela passou sendo ensinada sobre isso. Você diz, você está equivocado. Você parou aqui no versículo 4 do capítulo 7, você não leu o versículo 9. Pega a Bíblia lá, abre lá Apocalipse, capítulo 7, fala para ela esses 144 mil aí, faz referência desses 12 mil de cada tribo. Fala aí, isso daí está falando deles lá. Eu faço parte do versículo 9 aqui. Eu faço parte dessa grande multidão, dos que não se pode contar, dos que ninguém vai conseguir contar, do que os 144 mil passou longe. Eu faço parte disso, porque eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu tenho a herança para sempre com Deus. Eu estarei com Ele. Se você acredita ou não nos 144 mil, fala isso para Ele. Não sei,
mas eu faço parte de uma grande multidão que ninguém pode contar. Ninguém. Que em nome de Jesus Cristo você jamais deixe de crer que você tem a salvação por herança. E a salvação vem através da graça, vem através do dom maravilhoso de Deus para mim e para você. Portanto, confesse a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, arrependa dos seus pecados e vamos viver para sempre com Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, tenha uma ótima semana, que o nosso Deus te abençoe, que o nosso Deus te proteja, fique na paz, fique na graça do Senhor Jesus. Amém.